começar falando de religião, né? São tantos assuntos importantes para o Brasil, economia, segurança, mesmo relações internacionais, né, em meio à guerra da Ucrânia, mas eu quero começar por religião. Somos a rádio da Arquidiocese de Campinas, né? O nosso arcebispo, Dom João Inácio Mir, que por sinal mandou uma mensagem para a gente o saudando, nos lembrou que o senhor esteve presente no funeral de Dom Aloysio Lorscheider, né, que foi arcebispo de Fortaleza. Quero saber qual que é a sua ligação com a Igreja Católica e, diante, né, da corrida dos candidatos na eleição desse ano, atrás dos evangélicos, sobretudo, qual que vai ser o papel que a religião vai exercer no pleito desse ano? Eu sou católico, a minha formação é cristã, muito sólida. Eu entro para a igreja militante, aceito enfim, a crisma como membro da Juventude Franciscana, ligado à paróquia de São Francisco de Assis, em Sobral, na minha cidade. Nós temos aqui uma devoção muito grande. E o meu confessor, e talvez o mentor intelectual mais importante que eu já tive ao longo da minha vida, foi esse homem santo que eu tive o testemunho de perto de vê-lo atuando, que é o arcebispo de Fortaleza, Dom Aloysio Lorscheider, que eu digo a você, é um homem santo a quem eu conheci de perto. Não existiria a revolução que aconteceu no Ceará, que produziu efeitos extraordinários na educação do nosso povo, ganhamos o Prêmio Mundial de Combate à Mortalidade Infantil, se não fosse a mentoria, não é, a ascendência intelectual, sempre com muita discrição. Ele nunca avançou 1 milímetro sequer nesse mundanismo da política, mas a todo momento, a toda dificuldade, ele era o meu confessor, meu conselheiro, e eu tive a tristeza de acompanhá-lo à sua última morada, não só, né, quando ele recebeu as homenagens da Igreja Católica, recebeu o voto do Papa para Papa Dom Aloysio, como fui acompanhá-lo até Santa Maria, que é a sua terra de origem, lá no interior do Rio Grande do Sul. A posição de um político, no Brasil tem que ser, especialmente nesses tempos estranhos que nós estamos vivendo na humanidade e entre nós, tem que ser aquela que nós guardamos na Constituição. A minha formação cristã corresponde à formação cristã do povo brasileiro. Não há nenhuma incompatibilidade entre os ensinamentos preciosos da nossa Bíblia e a nossa Constituição. Aliás, quem ajudou a desenhar a Constituição brasileira sabe bastante bem que ela segue os princípios, né, da Rerum Novarum, os princípios do compromisso social da Igreja, da preferência sem exclusividade pelos pobres, não é, do Vaticano II. A nossa Constituição foi desenhada claramente sob esses princípios importantes para a formação cristã e para a manutenção. E do cristianismo nós devemos tirar basicamente 2 lições. A lição da superação, não é, a lição que Jesus quer de nós é o testemunho. Dar exemplo, não adianta fazer de conta, como fazem os sepulcros caiados, não é, de fazer uma retórica religiosa e se comportar na direção oposta, se comportar valorizando a violência, popularizando armas, que é o instrumento da morte, estimulando o preconceito, enfim, é a generosidade da superação e a solidariedade. O Brasil precisa, talvez mais do que nunca, que esse princípio cristão da solidariedade, de dar a mão a quem mais precisa, volte a presidir a política no Brasil. Daí adiante, nós temos que garantir aquilo que é a preciosa lição também do Papa Francisco, que é a laicização da política. Somos todos cristãos, por maioria, mas respeitamos, como a Igreja Católica faz, de forma ecumênica, todas as expressões de fé, todas as formas de adorar a Deus, e até aqueles que não têm capacidade de intuir a presença de Deus entre nós, nós temos que também garantir a sua liberdade.